Oi pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre passeios no Egito. Vamos esclarecer também um pouquinho desse meio de ganho aqui no Egito e que faz as vontades do nosso pessoal que vem conhecer aqui os templos, as pirâmides, isso tudo. Gente, numa conversa franca e direta, eu quero esclarecer para vocês coisas que muita gente nunca disse para você sobre turismo. Vamos nessa? Aqueles que desejam maximizar sua experiência a um preço razoável precisam fazer um pouco mais de lição de casa em termos de turismo no Egito. Devemos pelo menos perceber que o Egito tem muito mais do que pirâmides, além das pirâmides. De fato, o país tem um número impressionante, gente, de monumentos que abrangem mais de 5.000 anos e muitas culturas e religiões. Deve-se familiarizar-se, então, com o que pode ser visto para analisar os milhares de roteiros disponíveis que vocês vão encontrar nos agentes de viagem. Muitas vezes, apesar da confiança que você tem no operador, na pessoa com que você está contratando, você precisa ter alguns cuidados ao resolver fechar com alguma agência ou com alguém que você conheça. E hoje vamos falar um pouquinho sobre esses itens bem assim, de leve. Hoje em dia, e depois de uma grande pandemia, nós temos muitas ofertas por todos os lados, especialmente no Egito. No Egito, as pessoas vivem do turismo. Não vivem só do turismo, mas a maior parte vive do turismo. Especialmente nos meses em que ele está mais alto, como é normal. Então hoje nós vamos começar falando. Será que todo mundo pode chegar e fazer uma turnê com alguém que conheça? Vai depender das suas condições, vai depender de quem é essa pessoa, do que você realmente quer dessa viagem. Ah, mas eu vi uns anúncios melhores, eu vi coisas melhores, eu vi anúncios mais baratos, porque o bolso é o que fala primeiro para o cliente. Apesar de todos dizerem que ele precisa muito de qualidade, precisa muito de segurança, precisa muito de, às vezes, apoio médico, em caso de algum problema, porque tratando-se de países tão diferentes da nossa cultura, do mundo ocidental, é necessário sim que a gente tenha um acompanhamento terrestre de pessoas locais, de pessoas mais engajadas, de pessoas que conhecem a cultura. Ninguém é legalmente capaz de guiar um passeio independentemente de quanta experiência com o Egito possa ter, a menos que seja um guia licenciado. Vocês sabiam? Mesmo um egiptólogo reconhecido internacionalmente, ele não pode chegar aqui e começar a guiar você, tá? Ele pode guiar legalmente uma excursão, mas ele não pode ser ilegal sem uma licença emitida pelo governo egípcio. Isso tudo porque o Egito exige que a excursão seja operada por um operador turístico egípcio licenciado, usando guias egípcios licenciados. Tudo isso para quê? Mas será que não é tão mais simples uma pessoa que a gente já conheça? Vamos lá então agora falar o que pode dar errado e o que vai dar certo. Se a gente parar um pouco e analisar o número de reclamações nos últimos 10 anos aqui sobre o turismo no Egito, ele oferece algumas coisas específicas. O turista está vindo de onde? Confia em alguma companhia aérea, ele prefere uma a outra, tudo isso é preciso ter em conta. O turista é jovem ou é velho? Em forma ou não? Ele está energético ou ele é mais sedentário? Você precisa saber as qualidades do turista. Todos esses fatores devem ser levados em consideração ao planejar o itinerário para uma excursão pelo Egito. Você não é só chegar, comprei a passagem aérea, cheguei. Tudo bem, mas você tem que ver que você está gastando dinheiro e você precisa investir numa coisa boa para você que você vai levar para o resto da vida. Porque se a primeira experiência for ruim, você não vai querer nem voltar. Exemplo, se alguém está vindo de origem relativamente próxima do Egito em um voo curto, por exemplo, então certamente ele ou ela pode querer começar uma viagem imediatamente, porque o voo é curto, gente. Cheguei cedo, vamos lá começar já essa viagem, esses itinerários, vamos lá começar já a ver o que tem para ver no Egito. E por outro lado, se alguém vem de uma distância muito grande, como é, por exemplo, o Brasil, é um pouco mais velho,
e tem problemas, às vezes, de saúde, para descansar até nos voos. Então, ele ou ela realmente deve considerar reservar 1 ou 2 dias num hotel para recuperar o fôlego e o super jet lag, né? Antes de começar esse passeio. Uma vez, então, no passeio, o turista pode se surpreender com o itinerário. Se o turista não estiver com uma saúde ideal, ele provavelmente deve considerar um roteiro um pouco mais descontraído, com um pouco de tempo para descanso ao longo do caminho. Então, quer dizer, nenhum turista é igual ao outro. Não podemos só fixar e olhar os preços, olhar aquilo que nos cabe no bolso. Por isso, hoje a Book Trip, ele está fazendo de uma forma diferente, porque estamos brasileiros trabalhando com ele. Porque ele sabe a necessidade do real brasileiro e não só brasileiros. No meu caso, eu tenho experiência europeia também, porque eu sei a diferença entre alguns países, o que eles realmente estão em busca. Mas é claro que após uma pandemia, a gente foca no orçamento. Mas esse orçamento no Book Trip, ele é flexível. Você pode escolher alterá-lo, mas lá está, tem muitas pessoas que não prestam atenção nos detalhes do itinerário. Ah, eu vi um preço mais barato. Será que aquele valor lá cobre todas as condições exigidas por você ou para você? Visto que os egípcios locais oferecem às vezes uma variedade de excursões faraônicas e de grupos. E então, em geral, também oferecem visitas até guiadas privadas. Esses egípcios, ou até não egípcios, eles são ou deveriam ser licenciados pelo governo. Por quê? Porque se os turistas tiverem algum problema, eles estão com um background, eles têm um apoio. Sempre devem perguntar sobre isso, pois é uma das grandes garantias básicas para o turista. O governo egípcio leva as variações do turismo a sério e o governo ele trabalha em nome dos turistas. E se algo der errado, é com eles que você vai se ver, entende? Agora, se você pega um guia que não tem sequer nem licença, muita coisa pode acontecer e você não ter uma base, porque você aceitou isso e vai ser ruim também para o guia. Alguns dos exemplos que eu vou citar agora, por exemplo, é típico dos operadores turísticos solicitarem um depósito em dinheiro de 25% a 50% do custo da excursão. Mas, por acaso, não vimos nenhum caso em que o operador turístico deixou de oferecer o serviço ou o passeio após receber esse depósito. Por quê? Porque ele sabe que se acontecer alguma coisa, eles serão severamente punidos pelo governo egípcio, tá? Porque são licenciados. Examinando as reclamações nos últimos 10 anos, a gente consegue notar que uma das coisas mais reclamadas ou mais pontuadas foram as acomodações, que nem sempre podem ser atribuídas a culpa ao operador turístico. Às vezes, os turistas podem, por razões de orçamento, exigir um determinado hotel de 3 estrelas ou mais, provavelmente qualquer hotel de 3 estrelas em uma cidade que simplesmente não tenha bons hotéis de 3 estrelas. O turista pensa que um hotel, às vezes, de 3 estrelas no Egito atende aos mesmos padrões que no país dele, por exemplo, de qualidade, e pode não ser a mesma coisa. Então, muitos operadores turísticos declaram em seus pacotes que os hotéis serão de 5 estrelas, mas não especificam quais são os hotéis. Outros fornecem várias seleções sem dizer exatamente qual é aquele que selecionou para você. Outra área de preocupação pode ser o transporte. Certamente certifique-se de que o operador turístico utilizará ônibus ou veículos com ar-condicionado, porque para o sul ninguém aguenta aquele calor. Ônibus com banheiros são um bônus muito bom aqui no Egito, né? São ônibus muito bons e é um bônus extra. Mas, uma vez que tais instalações nem sempre estão presentes, nem sempre estão disponíveis em todo o Egito, gente. Muitas vezes temos que fazer horas de viagem e não há um banheiro dentro do ônibus. Mesmo os melhores operadores turísticos do Egito não oferecem, às vezes, esse ônibus para passeios menores. Então tem que se ficar atento. O caminho é curto, 6 horas para eles talvez seja curto, e você vai ter que pegar um ônibus e ele não tem banheiro. A maioria das reclamações sobre os operadores turísticos também envolve transferência tardia quando o veículo chega atrasado aos hóspedes. Guias turísticos que chegam atrasados ou talvez nem falem
o idioma tão bem quanto deveriam e as paradas muito longas. Às vezes até perdem os itinerários. São perdidas algumas viagenzinhas porque se atrasou. Esses são geralmente problemas menores, mas podem acontecer. Tenha atenção que um ramo especial da polícia, denominado Polícia Turística, ele está à sua disposição para prestar assistência específica aos turistas, por isso os guias licenciados. A maioria dos passeios fará paradas para compras e muitos turistas, claro, desejam fazer compras, levar souvenir para casa, quem não quer. Quase todos os passeios incluem uma visita ao famoso mercado de Han el-Halil no Cairo. No entanto, não vamos fazer segredo aqui do facto de que, embora possa parecer um pouco dissimulado, quase todos os guias turísticos eles têm uma comissão do lojista para levar você para lá, tá? Então é certo, é batata, que você vai parar naqueles comerciantes que eles escolhem, porque ele está recebendo uma comissão de cada pessoa que fizer compra e em cima de cada compra. Esta é uma prática comum que é aceita do turismo egípcio, mas na verdade alguns guias turísticos pagam ao operador turístico por excursão. Então, às vezes já vai até embutido esse valor. Muitas pessoas vão querer levar algum souvenir para casa. Mas o passeio não deve parar em todas as fábricas de tapete, todas as fábricas de perfume e oficinas de alabastro ao longo do caminho, gente. Outra prática também, um tanto enganosa, embora completamente comum e esperada, é a das gorjetas. Normalmente, uma excursão em grupo de qualquer tamanho inclui pelo menos 3 pessoas. O guia turístico e o motorista. E você. Então, o guia turístico e o motorista, eles esperam uma gorjeta ao final do serviço. O guia turístico informará então a você sobre isso. Isso pode acontecer várias vezes durante o passeio. Pois o motorista ele pode até mudar de motorista conforme a localidade e o guia também mudar porque ele é especializado naquela região ou naquela situação onde você vai visitar, né? Então, se prepara para gorjetas várias, tanto no início, quando trocarem, você também tem que voltar a dar gorjetas. Os barcos de cruzeiros também esperam que a gorjeta cubra o seu pessoal. Então não esqueça que até aí você vai ter as gorjetas. Lembre-se disso, pois isso pode resultar em um aumento significativo no custo do seu passeio. Uns poucos, embora muito poucos passeios sejam oferecidos, onde as gorjetas já são arranjadas e já estejam no pacote, tá bom? Normalmente elas são extra, é com você. Em caso que exista e que já esteja no pacote, o guia tem que te dizer, tá? O guia turístico, ele vai te indicar, o guia e o agente, né, de viagens, até que você contratou, ele indicará tal fato e ao fazer as comparações de preços, isso deve ser levado em conta e em consideração. Eu encontrei no site um valor muito bom, muito baixo. Então, vai lá ver o que tá lá, tá? Confere. Fale muito bem sobre todos os detalhes. E conforme o guia te disser que está incluso X de gorjeta, siga o seu conselho, tá? Porque mesmo que alguém pergunte mais tarde, foi dito e você vai fazer segundo a regra local, para nem você se sentir mal ou deixar de pagar algo. Então sempre, até pelas gorjetas, vocês têm que estar sempre perguntando. Peça tudo por escrito, ou pelo menos pelo seu e-mail. Certifique-se de que os operadores turísticos explicam o que será fornecido, incluindo hotéis, transporte e itens do itinerário. Comida, até água, gente. Esclareça o assunto até o ponto em que não haja dúvidas e faça-o por escrito. Esse é o meu conselho para vocês. Então, resumindo, é isto. O meu conselho é: não deixe de ir com alguém que você vai se sentir segura. É o mesmo que você comprar um seguro viagem. O guia turístico licenciado, ele está qualificado e ele tem licença e ele pode responder judicialmente. E você está mais protegido, enquanto que os outros não. Uma boa viagem para todos vocês. Venham conhecer o Egito.